Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo aqui online do nosso convidado desta quarta, o nosso querido orador espírita, escritor também, Rony Ricardo, que fará a reflexão da noite de hoje, dessa quarta. Olá, Rony. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Vamos, então, nos preparar para a nossa prece, né, de início, para a gente começar a leitura e a reflexão. Senhor, nós vos agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, sob o amparo de Jesus, nosso Mestre e modelo e guia, de Maria Santíssima, vossa serva fiel, Mãe de Jesus e Mãe espiritual de todos nós. Com os amigos espirituais que nos auxiliam, nos ajudam a ajudar, sobretudo nesses momentos, nesses projetos online. Agradecemos muito a oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciar o momento de reflexão online desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o nosso livro é Vida Feliz, né, de Joana de Ângeles, psicografia por Divaldo Pereira Franco. A página que caiu para o nosso querido Rony é a lição 134. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e o acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparando mediante a repetição da experiência, aprendizagem fixada para sempre. Rony, fique à vontade para a reflexão. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu apreço, meu carinho ao Centro Espírita Caminho da Luz, frequentadora há mais de 25 anos nessa casa, que está no meu coração, diretoria, os amigos, os frequentadores, ou seja, aquele acolhimento tão bonito que nós temos sempre quando estamos no Centro Espírita Caminho da Luz. E é você, Ana Paula. O convite, a ideia e a vontade de servir, como você falou, está aqui também, poder auxiliar. Graças a Deus. E essa parte de Joana sempre, esse nobre espírito, desde a psicologia profunda, as lições do Evangelho de Jesus, e nós ficamos conversando antes de estarmos no ar, a ideia desse livro de bolso, Vida Feliz, é muito importante, porque é aquela página que você abriu e para aquele momento ali, você pode até pensar, mas está me servindo para agora? Se não for para agora, vai servirá ou já serviu. Um minuto de sabedoria, do mesmo estilo. E aí eu fiquei também meditando essa lição 134, como você disse, é o acaso. Abriu, mas é o acaso, por eu estar ligado à educação, trabalhei tantos anos, hoje aposentado, em escola, em formação, em instrução, em formação, no caso, a acadêmica, e a lição tem tudo a ver esse link com a relação da educação formal e a educação moral. Que erro é esse? Que acerto é esse que nós temos que fazer? Então, nós vamos trazer para a doutrina espírita o que o Espiritismo nos oferece, para justamente nós captarmos a ideia dessa mensagem 134. Então, esse erro, Ana Paula, eu pensei muito, assim, meditando nos livros, peguei outro livro de Joana de Ângeles também para trazer para ajudar, auxiliar nessa reflexão dessa noite, que é o Dias Gloriosos. Eu vou trazer a capa antiga, trarei mais no final. Mas o Vida Feliz, ela faz essa conexão muito interessante, porque o erro tem a ver com todo o nosso processo evolutivo, uma vez imperfeitos. Então, não duvidemos que ele estará conosco ainda. Já erramos, ainda erraremos, e, para isso, essa palavra que ela coloca tão bem, a aprendizagem. Mas, na educação, nós temos lá aquela ideia muito interessante, quer dizer, o erro e o acerto.
E aí você vai lá naquela situação mais básica que todo mundo já viveu, ou até mesmo fez dessa maneira. Aquela criança que ela vai com o dedinho e quer colocar na tomada. É E verdade. muitos deixaram que ela colocasse o dedo e visse, opa, aqui dá choque. Então você já tem aquela apreensão, aqui eu não entro mais, aqui eu não passo. Isso eu já vivenciei. Nessa caminhada, nesse momento aqui, eu já não vou mais entrar ou verificar. Por quê? Aquele erro me deu um aprendizado. Então eu acertei escapulindo dele, ou fugindo daquele momento. Então é muito interessante essas ideias todas, porque quem não tem uma experiência de um erro e de um acerto. Que bom que tenhamos mais os acertos, mas como estamos em aprendizagem, precisamos ainda estar sempre se aparelhando com alguma coisa, buscando alguma coisa. Estamos aqui agora numa situação online, numa transmissão. Quer dizer, quantos não têm essa facilidade ou esse recurso ainda, mas chegará para tantos outros, aparelhagem, telefone, ou outro instrumento que ele tenha. Mas o nosso alcance está muito grande pela mídia, pela internet. Então, para muitos, é um acerto em termos de aquisição. E é o que ela nos convida aqui, no caso, o Espírito de Joana de Ângeles, nessa educação, nesse aprimoramento. Então, nós vamos buscar lá no Espiritismo, qualquer base que nós tenhamos lá, que Kardec nos deixou, nós vamos ver sempre que é uma aquisição aos poucos, uma aquisição sistemática, vamos colocar assim, de conforme a condição nossa, o nosso grau de adiantamento. Então, nós temos, para cada um que está aqui agora acompanhando, as vidas passadas, quantos já tiveram em posições melhores, mais tranquilas, mais equilibradas, trazem essa aquisição adquirida. São aquelas pessoas mais voltadas para uma conduta mais tranquila, mais equilibrada, e outros não. Nós ainda assistimos o nosso mundo, Ana Paula, essas barbáries, ainda há pouco a mídia, não vou citar o caso, mas uma coisa de uma agressão à criança, isso me chocou demais de ver o meio como foi feito. De uma não, de crianças que estão chegando até nós. O público todo está acompanhando e tudo mais. Sem julgá-los, mas entender quanto erro ainda precisará o envolvido ou os envolvidos a se ajustarem perante isso aí. Que é uma questão de quê? De se reequilibrar perante o outro, o semelhante. É verdade? Então, são erros gravíssimos que nós ainda acompanhamos, ou seja, o crime hediondo, ou a barbárie, ou as brutalidades que ainda estão à nossa volta. Então, quantos ainda precisam estar em caminhos para esse ajuste, para esse aprendizado? E não há uma outra palavra que não encaixe aqui, que não seja a reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. E que junto a essa reencarnação, quantos reencarnaram por uma outra palavra muito conhecida do nosso meio, que nós trabalhamos muito essa palavra, que é o arrependimento. E que os Espíritos enfatizaram tão bem essa palavra e explicaram, lá quando Kardec perguntou. Ela acontece tanto ainda na vida, no processo da reencarnação, quanto fora da vida corpórea, na vida espiritual. Então é um arrependimento, esse meio para entender que eu errei, e errei muito. Então agora vamos recomeçar. Mas recomeça sempre revendo aquele detalhe da tomada, que volta de novo como exemplo. Revendo que aquilo ali não deu certo, aquilo ali não pode ser assim, e eu vou nessa outra forma, dessa outra maneira, que a outra me faz lembrar o grande agravamento que eu coloquei para mim mesmo. Então, esse é o aprendizado, que ela coloca tão bem, de uma maneira tão detalhada, e ela coloca assim, erro de hoje. Quer dizer, nós ainda continuaremos a errar, mas isso vai nos formar, nos gabaritar, para justamente não incorrer mais no mesmo. Por quê? É a reflexão. É o momento de ler uma página curta e objetiva como essa, mas traz para dentro de si aquele momento. Então, você para e pensa. Você para e analisa, como muitos estão pensando, qual é o erro? Onde que eu tenho que me firmar mais?
onde ainda eu tenho uma parcela de equívoco ou de erro que ainda preciso estar me firmando. Será que é no meu comportamento? Será que é na minha forma de agir? É na minha forma de pensar? E aí, neste nosso momento atual de pandemia, e no caso do Brasil, num processo de dificuldade maior por causa da nossa conjuntura territorial, social e etc., o problema do isolamento. Então, nós vamos contextualizar essa lição para os dias atuais e ver que quantos estão errando porque não atendeu ao recado, ao aviso, use máscara, álcool gel, lave bem as mãos, cuidado com aglomeração, não vá, não faça. Não é um erro? É, porque há uma orientação, uma condição sanitária das autoridades, principalmente do pessoal de ciência, falando, alertando isso o tempo todo. Então, quem está indo está errando por contrariar uma normativa, uma ideia que é para todos nós. Então, quando começa a errar, aí vem o problema. A contaminação, aquele outro que não poderia imaginar, aquele outro que até mesmo não acreditava, errou. E aí vem, então, a reparação desse erro através da doença ou do processo que ele ficará de uma forma branda, de uma forma mais complicada, mais complexa, devido à internação. Então, tem que ter muito cuidado, porque esse chamamento aqui é de prestar atenção à lição. O que eu estou fazendo? Se o nosso momento nos exige o isolamento, aí então vamos fazer como nós podemos. A nós que estamos ligados a uma doutrina espírita ou outros credos religiosos, onde a pessoa pode, muitas das vezes, ter esse momento de confabular, de conversar, de ter uma página, um livro, uma lição, uma mensagem, isso ajuda. Isso abastece para aquele momento, porque ela começa a desanuviar, porque não está fácil para ninguém. Tanto se isolar, tanto ficar sem aquela rotina, como você está vendo aí, como todos estão acompanhando, de pessoas verdadeiramente agoniadas, angustiosas, até mesmo sem a esperança, quer dizer, faltando-lhe a fé. Mas é a situação, não tem como mudar. Então tem que conviver. Então, para isso, tolerância, paciência, resiliência para quem tem mais ainda. Olha a equipe médica, o pessoal profissional da saúde, dando exemplo para nós do que é ser resiliente, que não só o lado deles, profissional que eles estão atuando, mas e o ser que está ali, naquele enfrentamento. Então, aí os depoimentos de vários dizendo de sua exaustão, de sua problemática toda com relação à família. Não está fácil. Mas, para isso, entender, se eu errar, pode complicar ainda mais. Então, eu preciso me moldar, me garantir de alguma maneira que eu estou fazendo o dever de casa que a lição nos pede. Uma vez ligados ao processo educativo. Então, no livro Dias Gloriosos, vou pedir a permissão só para uma leitura básica e rápida, que Joana é bom ler, comenta-se também, mas no caso aqui, o que ela nos deixou em Dias Gloriosos são 29 mensagens, e a lição 26 do Dias Gloriosos fala exatamente da educação moral, que é o que nós estamos cobertando da lição do Vida Feliz, lição 3.4. Então, nos dias de Joana de Ângeles, através de Paulo Pereira Franco, a educação intelectual profissionalizante desempenha importante papel na realização do ser humano, mas é de natureza moral, que não se encontra nos livros, mas sim nos exemplos que o libertará dos condicionamentos negativos, equipando-o com instrumentos indispensáveis à sua sublimação. Então, é um parágrafo final da lição, no caso, educação moral, que nos favorece pensar. Então, é o caminho, é o exemplo. Moral, a regra de conduta, a moral, no caso, não se aprende em livro. É o exemplo, é a vivência, é quem faz, quem já pratica. Os seres virtuosos, que também nós poderemos ser. Então, é começar a ajustar diante daquilo que precisa para evitar o erro
o compromisso e a dificuldade futura, que é o chamamento aqui da lição de Joana de Ângeles neste momento. Uma vez pesaroso, uma vez cansado, ou até mesmo aflito, cuidado com o que está pensando. Então, aí nós vamos lembrar de irmãos nossos, diante dessas dificuldades do isolamento, da reclusão, com pensamentos desviados para outras alternativas que a eliminação da própria vida. Então, cuidado. É um erro pelo seguinte: a vida continua. Os suicidas, os maiores depoimentos e mais impressionantes, ou mais emocionantes que já li em mensagens, ou no próprio Céu e Inferno, a segunda parte dos suicidas, é eles revelarem que eles continuaram vivos. E o seu desapontamento diante da realidade que eles tentaram fugir. Então, apesar do momento, da dor, da aflição, cuidado, porque é um erro, é uma infração à lei de Deus. Sair do momento, ou encurtar, ou eliminar uma centelha que é vital. Então, nós estamos fazendo só esse chamamento porque tem a ver com o momento e também está relacionado a uma palavra que nós estamos trabalhando na lição de Joana de Ângeles. Errou. Mas o Pai de amor e bondade, e Ana Paula, com suas preces sempre muito emocionantes, Santo Espírito, a Caminho da Luz, como aqui agora também ainda fez, nos lembra uma mãe da humanidade, sempre suas preces, e que da minha parte também eu tenho uma ligação muito forte com Maria de Nazaré, pela formação também que a gente tem, que traz, do exemplo de casa da mãe. É uma mãe piedosa que não desampara ninguém. Então, às 18 horas, está tendo no mundo, como sempre teve, a prece direcionada a Maria de Nazaré e sua legião de servos abnegados. Não esqueçamos. Reforcemos estas preces e esses pedidos também às 18 horas. Não é um culto, é o pensamento em ação, para nos livrar do erro, até mesmo do tédio, do aborrecimento, da situação aflitiva que está naquele momento, de que eu não aguento mais ficar confinado. Lembremos às 18 horas. Não duvidemos, a partir daquele horário adiante, vai ter um refrigério em nossas mentes, porque nós estaremos praticamente recarregados, reenergizados em prece e oração. E para o dia também, durante o dia todo, vamos esperar apenas 18 horas, é a vigilância do pensamento, como vida feliz. Se não tem Minutos de Sabedoria, se não tem um outro livro, Comece o Dia Feliz também, de páginas, de mensagens curtas, objetivas, tenha-o ou tenha-os como aliados, como amigos deste momento. A leitura, ou baixe o aplicativo, ou procure no seu próprio celular o PDF do livro, tem tantos disponíveis para nós. Recursos não nos faltam. O importante é evitar o erro. E ainda se errar, tirar do erro o aprendizado, como diz João. Erros e acertos. Mas para agora, firmemos mais nesse momento que estamos reflexionando com Joana de Ângeles. Evitemos os erros e vamos buscar mais garantia, mais amparo em nós mesmos, porque não há outra pessoa que não seja a própria que vai se reerguer. Não dispensamos os profissionais do comportamento, muito pelo contrário, valorizamos muito o trabalho deles, os psicólogos, você está aí acenando isso mesmo, mas o ser é capaz de se reequilibrar. Então é a leitura, é a página, é o consolo e esse momento tão bonito que você... Exatamente. Estão nos proporcionando através do Centro Espírita Caminho da Luz, quando numa quarta-feira nós teremos meia hora para reflexionar Joana de Ângeles, com uma lição que sempre estará apropriada para esse momento, porque o acaso não existe na nossa doutrina espírita. Então é esse erro de hoje que precisa ter cuidado,
não aumentá-lo, não complicá-lo ainda mais e sempre dentro do possível começar a acertar, a aparar essa aresta que ficou pontiaguda. Começar então a se ajustar dentro disso tudo para então dessa aprendizagem, como diz aqui também no Dias Gloriosos, trazer então um processo melhor, uma condição futura dentro de todos, garantida a todos nós, no caso, para a evolução dada ao ser imortal que somos nós. Então, fizemos um chamamento a todos aqui, neste caso, dessa lição do Vida Feliz, 134, lição, repetindo a lição, quando nós temos que entender que a educação vem, forma o homem para a condição acadêmica, para o saber, para se instruir. Mas essa educação moral é a aquisição do espírito. É nosso. É um patrimônio. Aí vamos relembrar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e Mamon, está lá. Verdadeira propriedade. Qual é a verdadeira propriedade? Item 9. As instruções dos Espíritos, quem ditou a mensagem foi Pascal. Inteligência, conhecimentos e as qualidades morais. Isso é nosso. Se desencarnarmos agora, relembraremos tudo que já absorvemos e o que nós aprendemos. Essa lição que estamos ouvindo agora, ele estará ecoando no nosso pensamento, porque isso agora nós já assimilamos, já aprendemos e já está dentro do nosso consciente, ou seja, do nosso pensar. Então, estas qualidades estarão sempre conosco. E como já melhoramos de patamares antepassados, de outras épocas, de outras vidas, e que graças a essa doutrina de luz, Espiritismo, hoje nos fornece essa instrução, essa informação. Conhecimento é nosso, propriedade. Inteligência, já evoluímos muito. Temos essa condição de ver o certo, o errado, o erro e o acerto. E a qualidade moral que ainda estamos aprendendo devido à nossa inferioridade, mas conforme o convite, em aqui, noutra obra, Dias Gloriosos, estará sempre pelo exemplo, sempre por aquele que já passou e nos deixou, seja qual for a atitude, mas aquela atitude que não fez mal a ninguém, com certeza ali está um ser virtuoso. Aí nós temos... Dentro desse contexto que você falou, eu acho legal a gente também comentar o trabalho lindíssimo da Falange de Maria em relação àqueles que cometeram o suicídio, quer dizer, houve ali um erro, né, vamos colocar assim, entre aspas, mas também tem a misericórdia, o amparo do alto para a possibilidade do acerto, né? Então, e Maria Santíssima tem um trabalho lindíssimo, né, com eles. Logo eles sejam retirados devido à condição que eles vão fornecer também, e não, ou não, vamos até repetir, ou não. Dentro da sintonia, da condição. É a intercessão nossa, os nossos pedidos em prece, então vão lá os servos de Maria, essa falange numerosa, recolher do vale onde está a condição espiritual de sofrimento do suicida, para retirá-lo e levá-lo para começar o tratamento, como você falou muito bem, em termos misericordiosos, de um pai que não desampara ninguém. A ninguém. Isso é muito reconfortante, principalmente para as famílias, é importante ter essa noção. Esse momento, e a estes que estão pesarosos com a perda de alguém, a prece a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, sua legião de servos habilitados. Fica aqui a referência nessa noite. A prece é o grande momento, é o grande instrumento para nós, nossos momentos íntimos e particulares, e também para os suicidas. Sem dúvida. Estamos aqui chegando aos nossos minutinhos finais. Eu queria só reforçar, assim, essas referências, esses anos todos, mas essas histórias tão bonitas, por mim, pelo Caminho da Luz, pela casa, frequentei, estou agora de uma maneira online, mas é muito bonita, Ana Paula, assim, é uma das coisas mais fortes, eu acho que isso ecoa muito no meu pensamento. Era uma palestra sobre o livro Memórias de Suicídio, salão lotado, e eu posso falar isso porque foi de uma maneira pública.
E eu nunca vi assim, tanto sentimento, tanta verdade na voz de um homem, de um senhor, que estávamos todos saindo no caminho da luz, e aquele senhor levantou o braço e fez o seu testemunho. E ele disse que naquele dia ele havia pensado o dia todo em se limitar. E ele conseguiu, por força dele, sair e procurar ajuda. Ele foi para o Centro Espírita Caminho da Luz. Isso que eu estou dizendo não foi confidência, foi ao vivo e a cores, como se diz na linguagem de televisão. Agradecendo, mas ele tinha que agradecer ainda mais a ele, pela força que ele teve de subir o Morro da São João e encontrar o Centro Espírita Caminho da Luz, e aquele dia, com a palestra programada sobre o livro Memórias de um Suicídio. Certamente esse senhor estava muito revigorado, muito reequilibrado para de falar em testemunho e, em verdade, outra palestra oferecida naquela noite havia lhe feito bem. E ele conseguiu, então, entender o erro que ele colocaria para si. Então, são desses momentos do Caminho da Luz que é sempre bom relembrar, e estou dizendo aqui de uma maneira pública, mas foi algo experimentado de uma forma onde todos tomaram conhecimento, foi um testemunho público. O amparo não falta nunca, né? Você devia estar lá nesse dia, como daquelas segundas-feiras, lá em 2016, muitos anos atrás. Você já estava lá nas segundas-feiras com a Glaucia. Se eu me recordo, assim, da equipe, que a Edith já estava nos trabalhos lá com o Ricardo, era você e a Glaucia. Então, são momentos que nós sabemos que a Casa Espírita tem esse papel fundamental, como agora mesmo, não presencialmente. Está sendo um trabalho feito tão bonito pelo Centro Espírita Caminho da Luz, outras casas que estão se disponibilizando, com o telefone, com o atendimento online, com a acolhida, mesmo de uma forma, pela aparelhagem, no caso, pelo sistema, mas está fazendo efeito porque está acudindo, para que muitos não errem e não se equivoquem diante de um desafio ou de um momento que precisa mudar a atitude, ou mudar o comportamento, ou a conduta. Nós já estamos com uns minutinhos. 27 minutos agora. Então, Ana Paula, desses momentos todos de reflexão, dessa lição, principalmente de erros e acertos, dos erros e acertos, e dessa situação toda, eu acho que não pode nos faltar, neste momento, é o que você falou ainda há pouco. Nós estamos comentando, você soltou a palavra, fé. É ela que vai nos garantir, diante deste momento, vendo tudo isso, acompanhando irmãos nossos, retornando à verdadeira pátria, os parentes ou famílias ficando desoladas com a perda de entes queridos, bem próximos, não está sendo fácil. Mas que nos firmemos em fé, essa fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta, nos coloca como uma fé de uma lógica, de uma razão, em entender a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, a misericórdia divina. Os dois polos, tanto a justiça, tanto a misericórdia. E aos que partiram, quantos irmãos nossos, bem próximos, amigos, queridos, de companhia, retornaram à verdadeira pátria. Então, a eles, dentro do possível, a lembrança e os nossos pedidos de acolhimento e de paz espiritual. E aos que estão, de uma maneira ainda sem conhecimento do que fazer, é a fé. E aliada à fé, a nossa prece, que vai nos abastecer e que nos dará exatamente essa grande força, essa grande alavanca para o enfrentamento, para evitarmos, então, uma aprendizagem futura desse equívoco que poderia incorrer, até mesmo na omissão, diante desse agravamento que está à nossa volta. Então, muito cuidado, vigilância, e nessa ótica religiosa, o momento que nos oferece em termos de cada um em seu credo religioso, mas um momento que tem o ser de se ligar a Deus, que é a oração. Então, que possamos nos fortalecer
com essas páginas de Joana, com essa dessa noite, que nos remeteu a entender o erro e acerto. Então vamos à nossa prece de encerramento. Pai amado, Jesus, mestre amigo, nossa mãe piedosa da humanidade, Maria de Nazaré, pedimos que nessa noite, todos que acompanharam ou que terão a oportunidade de ouvir, de entender essa nossa reflexão em torno da lição 134 de Joana de Ângeles, acerca de erro e acerto, possamos meditar mais em nossas atitudes, em nossos compromissos, em nossas condutas, para nos auxiliar diante do quadro que estamos vivendo, da condição que está o nosso mundo, mas principalmente a pátria brasileira. Então, o nosso pedido desta noite é a paz espiritual, é a ordenação de ideias, é o pensamento direcionado ao bem, para assim nos abastecermos em luz e em misericórdia, para então termos do nosso lado os mensageiros amigos, os espíritos abençoados que podem então nos dar o amparo, a ajuda e que sabemos é incessante, porque Deus, de amor e bondade, não desampara filho ao mundo. Assim seja, com a graça de Deus. Quem está com a sua água do lado, é o momento. Rony, quero mais uma vez te agradecer pela participação aqui como nosso convidado, agradecer as pessoas que estão conosco, são várias pessoas aqui dando boa noite, agradecendo o momento de reflexão online, fazendo menção, à prece, ao agradecimento, à oração, e é isso que a gente quer mesmo, essa vibração positiva, benéfica, que é o que ajuda a nós, aos outros, nesse enfrentamento, de dificuldades ligadas à coletividade, que a pandemia traz isso e os seus desdobramentos também. E que todos se sintam acolhidos, neste momento, com água frutificada, o paz à distância, que geralmente quando a gente sintoniza a gente recebe, e sintam-se mesmo abraçados, acolhidos e consolados, porque Deus é amor, misericórdia e bondade, jamais desamparar quem quer que seja. A quem fez o erro, a oportunidade de repará-lo, e a quem sofre com a perda de um ente querido, seja por que motivo for, que tenha o consolo e a certeza de que um dia se reencontrarão. Uma boa noite a todos. Até a próxima quarta, com mais um convidado no momento de reflexão online do Centro Espírita Caminho da Luz. Até mais. Muita paz a todos.